Olá, eu sou Fabiana Ferreira e venho falar hoje sobre as características do líder inspirador. Quem tem acompanhado a Fabiana nas redes sociais, no canal do YouTube, tem percebido que a Fabiana tem falado sobre um tipo de liderança diferenciada, que é a liderança que inspira, a liderança que engaja, a liderança que gera comprometimento e uma cultura organizacional saudável. Eu tenho falado sobre liderança inspiradora. Se você não assistiu ainda aos meus vídeos, volta e assiste ao vídeo que é ser um líder inspirador. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre as características da liderança que inspira, do líder inspirador. Existem várias características desse perfil de liderança, mas eu elegi 5 e eu gostaria de falar um pouquinho e comentar sobre essas 5 características. Pensar em liderança é pensar em gestão de pessoas. Hoje, mais do que nunca, numa pós e ainda pandemia, a gente precisa ter um olhar para as pessoas, para o propósito de vida das pessoas. Essa pandemia nos provou e nos mostrou que o conhecimento técnico é importantíssimo, que a integração e o vínculo social também, mas que as pessoas, elas precisam ter um propósito e estar engajadas a um propósito e a valores maiores. Não dá mais para separar do lado profissional os nossos valores, os nossos princípios e aquilo que nos faz humanos, que é contribuir com o nosso propósito de vida e com o propósito de vida das pessoas que estão ao seu redor. Desde sempre, a Fabiana tem falado sobre propósito, porque o propósito nada mais é do que a conexão com aquilo que me faz feliz, com aquilo que para mim é missão no mundo que é muito maior do que eu, numa sociedade que precisa da minha voz, da minha força, do meu trabalho, numa comunidade que é engajamento, que é relação e que é interação. Então, o líder inspirador, a liderança que visa, que olha para as pessoas, ela se compromete, não somente com os saberes técnicos, com a formação profissional, mas principalmente com a cultura da empresa, com o seu propósito e com o propósito das pessoas que são lideradas por esse líder. Então, a Fabiana gostaria de começar falando sobre as características do líder inspirador. Como eu falei, são várias características, mas eu elegi 5. Autoconhecimento, confiança em si e no time, e eu tenho um vídeo no YouTube falando a diferença de grupo, de equipe, de time. Acompanha, me segue, Fabiana Ferreira Formadora. Inovação, que é a capacidade de treinar o time e de se treinar para novas possibilidades, para as novas formas de fazer. Mais do que nunca, a pandemia nos trouxe isso, novas formas de fazer rápidas e eficazes. Nós fomos inseridos num contexto virtual e digital de forma rápida. E a nossa resposta precisou ser criativa, inteligente, eficaz e também rápida, para corresponder a esse turbilhão de coisas que nos aconteceram, sem pedir permissão. Nós fomos inseridos, nós fomos imersos em novas culturas, em novas formas de pensar, em novas metodologias. E o líder inspirador, ele está não só aberto, mas ele traz como característica esse pensar sobre novas formas. Empatia e uma cultura organizacional diferenciada. E eu vou falar muito sobre cultura organizacional saudável, leve, eficaz. Mas, acima de tudo, que deixa e permite que o funcionário, que o colaborador, seja também um contribuinte feliz. Vou começar a falar sobre autoconhecimento. Nos meus posts, e eu também tenho um vídeo sobre autoconhecimento no meu YouTube, o autoconhecimento é uma característica, na verdade, de todos os gestores, de todas as funções, de todas as pessoas.
O autoconhecimento, ele precisa estar na vida humana. Por quê? Porque o conhecimento de si, ele abre portas. Ele abre portas, primeiro, para o meu interior, para o meu número de perspectivas e de possibilidades. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de conhecer a si. Conhecer a si nas suas fraquezas e nas suas fortalezas. Fraquezas e fortalezas. Fabiana, mas eu tenho conhecimento dos meus pontos fortes e dos meus pontos a melhorar. E o que você tem feito com esse conhecimento? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de imersão. A gente fala de imergir num espaço que é meu, no mundo interior, me conhecer, me entender, para utilizar essas fraquezas e essas fortalezas a meu favor. Nós somos seres finitos, vivendo experiências e relações infinitas. E quando eu falo de relações infinitas, eu não estou falando que as relações não terminam. Eu estou falando que todas as relações nos colocam em lugares de aprendizes. Se eu tenho uma capacidade infinita de me ressignificar, de aprender e de reaprender, eu sou um ser finito dentro de possibilidades, relações, relacionamentos e interações infinitas. E o que a Fabiana quer falar com isso? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós somos aprendizes. Aprendizes daquilo que também já nos pertence. Do conhecimento de nós mesmos. As fraquezas e as fortalezas, elas fazem parte da nossa essência. Elas fazem parte da nossa identidade, da nossa personalidade e da visão de mundo que nós fomos agregando ao longo da nossa história. Ninguém vai ser 100% fortaleza. As fraquezas, elas não vão ser para todo, como um todo, interrompidas, melhoradas. O autoconhecimento nos proporciona conviver e entender essas fraquezas, utilizando-as na hora correta, no momento certo e da forma como precisam ser utilizadas. Às vezes, os nossos defeitos, eles também são necessários para a nossa essência, para a nossa forma de nos colocar no mundo. Eles estão na mala que nos cabe para nos apresentarmos e interagirmos com as pessoas. O líder inspirador, ele entende essas fraquezas e essas fortalezas. Mas não é só entender e conhecer. É o que fazer com essas ferramentas que já são minhas, que me pertencem e que caminham comigo ao longo da minha história. Que estão inseridas naquilo que eu estabeleço como valor e como princípio. Pensar e agir de forma correta com essas ferramentas que a vida, que a educação, que os estímulos, que as pessoas me deram, sim, porque nós adquirimos essas ferramentas, essas características, né, traços da nossa personalidade, valores e princípios nas relações que se estabeleceram nas nossas vidas. Saber como utilizá-las é fundamental. Para quê, Fabiana? Para entender de mim e do outro. Para conhecer a mim e ao outro. Valores que às vezes se estabelecem lá na nossa infância. E esses valores, pela forma como se estabeleceram, viraram características na minha personalidade. E essas características, elas são características que nem sempre tendem ao positivo. Mas se eu consigo percebê-las, entendê-las e transformá-las e usá-las no momento correto, elas me ajudam a liderar a mim e a liderar o outro. Vou dar um exemplo. Dar um exemplo pessoal. Fabiana,
Fabiana é uma pessoa que gosta do enfrentamento. Gosto. Eu gosto quando as coisas são enfrentadas, resolvidas e passadas adiante. E esse enfrentamento que hoje, depois de muito autoconhecimento, eu chamo de enfrentamento, já foi entendido lá atrás como uma pessoa o quê? Como uma pessoa impulsiva. À medida que a pessoa dava, eu imediatamente devolvia, né? Então, se era uma agressão, eu ia com a agressão. Se era uma voz alta, eu ia com a voz alta. Por quê? Porque existia um instinto maior e um desejo por essa defesa, por esse enfrentamento. Que lá, quando eu passei a me autoconhecer, eu entendi que tinha a ver com autodefesa. Por quê? Porque durante a infância eu fui criada e estava num ambiente com pessoas que eram tímidas, com pessoas que eram introspectas, mas que não gostavam de levar os enfrentamentos adiante. Minha mãe é uma pessoa extremamente passiva, calma, tranquila. Então, em alguns momentos, lá na minha infância, eu precisava de alguém que fosse mais ativo para me defender e eu não tive essa resposta. Como eu não tive essa resposta, o que aconteceu? Eu criei um espírito de autodefesa. Então, eu passei a rapidamente, de pronto e instintivamente, a me defender. E essa se tornou uma característica não elaborada. Realmente uma característica do meu espírito de sobrevivência. Você está diante do perigo, você reage ao perigo. Você está diante de uma agressão, você reage à agressão. Você está diante de uma ofensa, você reage sem pensar a essa ofensa. E eu cresci sem elaborar essa característica. E essa característica passou sim a ser uma fraqueza. Até o momento que com terapias, buscas, e aí tem várias possibilidades de buscas, eu fui entendendo que essa característica nasceu lá na minha infância, com um desejo de ser defendida, que não foi correspondido pela diferença da personalidade das pessoas com as quais eu vivia, e que eu elaborei sempre essa autodefesa, também como uma forma agressiva e instintiva. Quando eu fui lapidando, eu percebi que essa era uma excelente característica para defender a mim e defender as pessoas que estavam ao meu redor. E aí foi nascendo um valor, que é o valor da justiça, que é um valor muito forte, que eu reconheço na minha personalidade, na minha identidade, e que ele nasceu de um instinto de autodefesa, em um momento que eu agia de forma agressiva, instintiva, para me defender e para defender as pessoas que eu amava. O que acontece? Essa é uma fraqueza, que ela foi entendida, compreendida, lapidada, e me fez entender também um valor que nasceu. O valor da justiça. Eu não gosto de ver as pessoas sendo agredidas, eu não gosto de ver as pessoas sendo injustiçadas, e eu me sinto na obrigação de defendê-las. Trazendo isso para a realidade, essa fraqueza, ela existe. A Fabiana, que ainda é defensiva, que ainda gosta de enfrentamentos e que tem coragem de se expor de forma mais enérgica, existe. Mas ela existe hoje de uma forma lapidada. Eu sei o momento de ser mais enérgica. Eu sei o momento em que eu preciso me expor de forma a ativar o que antigamente era uma fraqueza, para usar como um valor de justiça a meu favor e a favor do outro. E como é importante esse autoconhecimento. Por quê, Fabiana? Porque diante do que te é fraqueza e do que é fortaleza, você monta, você organiza e você elabora um time de qualidade. Há muito tempo, quando eu comecei na gestão, eu simplesmente escolhia pessoas para o meu time
que eram muito parecidas comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de energia, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que gosta de fazer. Então, sem ter muito conhecimento do que é fraqueza e do que é fortaleza, eu trazia para o meu time pessoas iguais a mim. E esse time era formado daquilo que nós chamamos mais do mesmo. Pessoas elétricas, pessoas enérgicas, pessoas algumas vezes instintivas, pessoas que gostam do enfrentamento. Mas faltava nesse time os outros perfis. Aquele que limitava, aquele que tinha mais cautela, aquele que era mais cuidadoso, aquele que era mais tranquilo, aquele que dizia aí para, porque essa energia vai ser desgastada. Então, conhecer a mim, as minhas fraquezas e fortalezas, lapidá-las para fazer parte da minha personalidade, fez eu entender que estar num grupo, participar de uma equipe e liderar um time faz com que eu precise de perfis complementares. Olha que legal. Se eu sou aquela pessoa que elaboro e que consigo ter uma grande ideia, mas eu não consigo estabelecer, cuidar e executar os detalhes, eu tenho que buscar aquele que gosta dos detalhes, aquele que é mais criativo, aquele que faz a execução com um grau de talento que eu não tenho. Se eu sou aquela pessoa enérgica que busco e que consigo motivar o grupo, eu posso trazer pessoas mais calmas, mais centradas. Porque nessa relação complementar, ele vai receber a minha motivação e eu vou receber o centramento e o foco desse outro. O líder inspirador, ele busca o autoconhecimento. Não somente para ter entendimento de causa sobre o que ele é e sobre o que ele deixou de ser, mas para entender como os seus valores, as suas crenças se estabeleceram, quais são as marcas dela na tua essência e o que você pode fazer para, na hora certa, com o gatilho certo, ativá-los. Falando ainda desse senso de justiça que vem lá da minha autodefesa, eu tenho uma característica de liderança, aquela característica que blinda. Eu gosto do enfrentamento, eu gosto de ser a pessoa que defende e eu assumo a responsabilidade do meu time. Porque lá na frente, lá quando os meus valores e meus princípios foram formados e lapidados, eu aprendi que defender a mim e defender o outro era importante. Hoje, depois de um processo de autoconhecimento, eu entendo que tem um momento para defender o outro, tem momentos para deixá-lo também assumir responsabilidades por aquilo que se estabeleceu ou que ele mesmo criou, e tem a hora que não precisa de defesa, porque aquela não defesa vai trazer para ele um feedback, um crescimento e uma nova visão do que ele fez. O autoconhecimento é característica essencial de toda liderança que busca realmente, verdadeiramente cuidar das pessoas. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo também de confiança em si e no time. Ora, se eu conheço os meus valores, se eu conheço características da minha personalidade, se eu sei das minhas fraquezas, se eu sei das minhas fortalezas, eu confio em mim. Eu confio e eu sei do que eu sou capaz. Ou pelo menos eu tenho uma noção muito clara, porque nós não sabemos e não estamos de todo o tempo inteiro certos. Mas eu tenho um discernimento sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que a empresa, a instituição ou a marca ao qual eu represento quer de mim e do meu time. E essa confiança e segurança de quem eu sou gera também uma confiança e segurança daqueles que estão ao meu redor. Porque se eu me conheço e se eu lido comigo, eu vou também estimular e motivar esse autoconhecimento no grupo e juntos nós vamos ter uma troca
de interação, de vínculo, de afetividade, de conhecimento técnico, de profissão e de confiança. O líder inspirador, ele sabe do que ele é capaz e ele aprende a confiar no seu time. Não é só o delegar pelo delegar. E aí nós temos pessoas que são craques em delegar, gestores que fazem essa função super bem, delegam e abandonam. Ou não, ou delegam e cobram. E nós temos um outro perfil de gestão, que é a gestão que centraliza, é a que sabe fazer. Ela tira aquilo que não lhe pertence da mão do outro, faz do seu jeito e ainda critica porque o outro não consegue fazer daquela forma. Quando você tem autoconhecimento, quando você interage e se relaciona com o time, quando você incentiva esse time a também se conhecer, há uma troca de confiança. E na confiança do que você é capaz e do que o outro é capaz, não cabe delegar por delegar. Não cabe delegar, abandonar e depois cobrar. Não cabe não delegar, tomar de conta e centralizar. E se você for fazer uma estatística, grande parte dos grandes líderes são centralizadores. Onde há um líder centralizador, não há espaço para confiança no time. Se não há espaço para confiança de time, não há espaço para comprometimento e engajamento. Porque ninguém se engaja numa relação sem confiança. Ninguém dá o melhor, ninguém se compromete com alguém que não confia em si. E nem no outro. A centralização, ela traz um problema de autoestima. Na verdade, eu acho que a centralização, ela traz um problema de baixa estima. Quando eu centralizo e trago para mim, é porque eu acredito que só eu posso fazer. Mas o acreditar que só eu posso fazer, ele vem escondido, ele vem com aquele sentimento de que eu temo que o outro faça melhor. Então, para não correr o risco que o outro faça melhor, eu não permito que ele faça. E eu mostro que eu sou aquele líder que sei fazer. O líder inspirador, ele traz para o time pessoas melhores do que ele. Pessoas com conhecimento que ele não tem e que ele não precisa ter. Porque a função do líder não é tudo. A função do líder não é todas. A função do líder inspirador é engajar, comprometer e cuidar das pessoas do seu time. E aí, se eu tenho confiança no time e eu tenho confiança em mim, na minha forma de liderar, na minha forma de gerir, na forma como eu distribuo essas tarefas, na forma como eu utilizo as fraquezas e fortalezas que são minhas e que são do outro, para contribuir com a minha empresa ou com a empresa da qual eu faço parte, eu tenho um senso que cresce, que pulsa de inovação. Porque eu não caio no espírito da mesmice, porque eu não me conformo com mais do mesmo. E eu trabalho com uma coisa que a Fabiana adora, dar o melhor. Dar o melhor. Dar o melhor é perceber todas as possibilidades com todos os recursos que você tem, não aceitando ter somente aqueles recursos. Que é isso, Fabiana? É em busca de mais. É olhar aquilo que o outro sabe melhor do que eu e aprender com o outro. E se eu e o outro não estamos sabendo, buscar em novas possibilidades, em livros, em cursos, em treinamentos, em outras pessoas, em modelos inspiradores. A liderança inspiradora, ela não se fecha em si. Ela não trabalha com a autoconfiança que é arrogante. Ela trabalha com a autoconfiança que é compartilhadora, que troca, que engaja, mas que ao mesmo tempo doa. Porque esse é o movimento quântico e a gente também está falando de propósito. Quando eu dou, eu recebo, o que eu solto é o que volta.
O mundo de possibilidades está dentro daquilo, das minhas perspectivas, daquilo que meu olho, minha visão de futuro alcança. Então, uma liderança inspiradora, ela compartilha, ela doa, ela troca, ela engaja e ela busca modelos. E aí nós temos ferramentas que falam sobre modelagem. Ela lê livros, ela troca, ela escuta ideias, ela chama as pessoas em setores que são distantes da liderança para poder ouvir, para poder engajar. E aí nós temos várias empresas com líderes inspiradores, com novas formas de fazer, trabalhando uma nova perspectiva da inovação, com novos métodos, com novas metodologias. Empresas que engajam todos os funcionários, que faz mesa redonda, que chama o funcionário que está naquela função bem distante da gestão para compreender e para dar feedbacks, que faz pesquisa de satisfação com seus clientes, que está aberto para conversar, para ouvir, para entender e para mudar. Se eu tenho autoconhecimento, confiança, espírito de inovação, eu consigo facilmente me colocar no lugar do outro. E aí eu tenho uma liderança que é inspiradora porque tem a capacidade de se colocar no lugar do seu liderado. Como isso é fundamental? Como isso é importante? Enquanto líder, eu ser parceiro, eu dar feedbacks, eu caminhar junto, eu ensinar, né? Aquilo que eu sei, mas eu conseguir sair do lugar que me cabe para o lugar do outro. Não para tomar aquilo que é dele, não para centralizar e não para puxar para mim atribuições que não me pertencem, mas para entender e compreender como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa faz, que tipo de pressões ela recebe, que perfis da sua personalidade estão sendo falíveis ou estão sendo extremamente positivos. Empatia para ajudar o outro a se tornar melhor. O líder inspirador, ele exercita a empatia para se colocar no lugar do outro, para ajudá-lo a ser a sua melhor versão, mas acima de tudo, para ajudar na cultura organizacional da empresa. E essa é a quinta característica do líder inspirador. Quando a gente fala de cultura organizacional, nós falamos de valores conectados. Em outro momento, no primeiro vídeo, Fabiana falou sobre a cultura organizacional que tem os valores conectados. Eu sei, eu conheço a cultura da empresa. Essa cultura, os valores, a missão e o propósito dessa empresa está completamente conectado aos valores e princípios dos seus líderes. Os líderes enraizam, são multiplicadores, como ramificações de raízes para os liderados. Então eles multiplicam essa cultura, esses valores que já estão alinhados aos seus, para os seus liderados, com os seus liderados, que também possuem valores e princípios próprios, que compartilham com os valores dos líderes e que compartilham com o valor da empresa. Por que é importante falar em valores compartilhados e valores conectados? Porque em outro momento, Fabiana já falou, se você está imerso numa cultura ou numa empresa cujos valores e os princípios não condizem, não conversam, não dialogam com os seus, possivelmente ali não será o seu lugar. Com certeza essa relação se findará. Nós não podemos, independente do que é certo e do que é errado, aqui eu não estou falando de cultura organizacional certa, cultura organizacional errada. Estou falando que nós temos princípios e valores que precisam ser bem conhecidos, falei em autoconhecimento, para que eu colabore como funcionário, como líder, numa empresa que tenha valores e princípios que conversem com os meus. Porque senão eu entrarei numa proposta de corrupção de valores, de ferir
os meus princípios, com certeza, nesse lugar, eu não exercerei o meu propósito de vida. Eu não serei feliz. Então, lembra lá do autoconhecimento, que serve para um líder inspirador, mas que serve também para todos os colaboradores. Para quê? Para que o autoconhecimento transforme-se em confiança, que possibilite inovação, empatia, para uma cultura organizacional diferenciada, saudável, leve, eficaz, que escute o seu cliente interno, seus funcionários, mas que também possa levar satisfação aos seus clientes externos. E eu tendo satisfação, uma cultura organizacional saudável, pessoas felizes com propósito, eu vou ter sim grandes resultados. Eu vou ter sim uma marca que é presença, que tem credibilidade dentro da sociedade, dentro da comunidade e dentro do lugar onde ela está inserida. A cultura organizacional do ganha-ganha. Nós não precisamos perder para um outro ganhar. Nós podemos sim ter clientes satisfeitos, colaboradores satisfeitos, uma empresa, uma marca, uma instituição bem posicionada, num ambiente que é saudável, trazendo propósito e felicidade. E isso é uma colaboração, um papel, uma função, uma atribuição do líder inspirador. Se esse conteúdo fez sentido para você, me segue nas redes sociais, se inscreve no meu canal do YouTube, clica na minha bio, lá tem um e-book, Eu Líder de Mim Mesmo, um material excelente sobre liderança pessoal, onde vai ter um pouquinho sobre autoconhecimento e outras características emocionais e comportamentais do líder inspirador. Obrigada pela tua audiência, obrigada pela tua escuta, vem muita coisa boa por aí, que Deus abençoe a sua vida e um cheiro bem grande no coração.